Olá, eu sou o Rodinil e serei o seu professor de Física na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nesta aula, iremos falar sobre onde podemos encontrar a física no cotidiano e como a engenharia e as áreas técnicas utilizam a física diariamente. Vamos lá? Onde a física está no seu cotidiano? Na verdade, gente, era mais fácil eu te perguntar aonde a física não está, porque a física está em literalmente toda parte. Não sei se alguém já te contou, algum professor, algum dia na sua vida, mas a física é o estudo da natureza. E agora você vai me falar, professor, não. Quem estuda a natureza é a biologia. Sabia que a física estuda a natureza também? A palavra física vem de physis, que significa, literalmente, natureza. Só que é a natureza no sentido de tudo aquilo que é natural. E agora eu vou te perguntar, o que é natural? Uma pedra é natural? Sim, é natural. Júpiter é natural? Sim. Você é natural? Sim. Tudo, a luz? Sim. Ou seja, a física estuda tudo isso. Então, quando eu te perguntar aonde está a física à sua volta, meu aluno, você é física. Tudo é física. Absolutamente qualquer aspecto da sua vida pode ser analisado sob o prisma da física, o que é muito interessante. Agora, olha só essas imagens. Eu coloquei ali um neurônio para que façamos uma análise. Por que o neurônio ele é física? Porque o seu neurônio ele funciona através de elétrons passando para cima e para baixo. Essas cargas elétricas são uma área da física, são estudados numa área da física, chamado justamente de eletricidade, que você já deve ter estudado. Eu coloquei ali também para você a imagem de um smartphone. Você deve ter visto uma aula no passado que nós falamos sobre a tela de LCD, os cristais líquidos, como as moléculas de cristal líquido elas se movimentam de acordo com o campo eletromagnético. Tudo isso é física. Aliás, tudo no seu celular é física. Você não acha estranho? Para mim? Fala sério. Quando você pega o seu telefone, aperta os números e aí começa a tocar o telefone de outra pessoa. Como isso é possível? Porque uma onda eletromagnética acaba saindo do seu telefone, indo até uma torre, entrando em comunicação, depois de volta com o telefone do seu colega e faz uma ligação através de ondas eletromagnéticas. Gente, isso é física também e é uma física fantástica. A física está para todo lado. Só que esses exemplos são complexos, né? Uma física assim, nossa, difícil. Porém, a física está até nas coisas simples. Olha só o que eu coloquei também ali, um ferro de passar roupa. Isso é muito simples, não é? Como funciona? Qual é o funcionamento dele? Você pega e liga na tomada, certo? Quando você põe na tomada, uma corrente elétrica vem, passa aí por dentro de fios de metal que tem ali dentro do ferro, e esse metal ele é aquecido. Quando ele aquece, acontece ali um fenômeno da física chamado de efeito Joule. Esse efeito Joule, esse aquecimento, você utiliza para passar a roupa. Bem legal, né? E caso você esteja me vendo agora através de óculos, porque muita gente usa óculos, por que você usa óculos? Porque tem uma lente ali, naquele óculos, que consegue fazer um desvio da luz. Porque algumas pessoas que possuem alguns problemas visuais precisam dessa correção. É uma área da física chamada de ótica. Pessoal, se eu fosse aqui ficar dando exemplos de onde a física está no seu cotidiano, essa aula seria infinita. Porque a física está em absolutamente todos os lugares. E eu acredito que isso ficou bem claro. Como a física está em todos os lugares, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a engenharia. Porque você já pensou em ser engenheiro? Se você pensou nisso, saiba que você estudará muita física, porque tudo na engenharia envolve muita física e muita matemática também. E agora eu vou te dar um desafio legal. Caso você esteja andando por aí hoje, faça isso hoje. Se você sair da sua casa e estiver passando embaixo de uma ponte, de um prédio, de uma estrutura, o prédio da sua própria casa, talvez onde você mora, dê uma olhada se não tem triângulos. É muito comum você achar triângulos. Estes triângulos são chamados de treliças. E o que são essas treliças? Todo mundo que estuda arquitetura, engenharia civil, estuda muito bem esses triângulos porque na matemática e na física, o triângulo é a figura rígida. Como assim figura rígida? É muito difícil você deformar um triângulo, porque ele se fecha. E ele se fecha de tal forma que as forças ali acabam não possibilitando uma deformação fácil. Coisa que acontece com um quadrado. Um quadrado pode ser facilmente deformável, um triângulo nem tanto. Então, é muito comum você ver estes triângulos fechando as figuras. Legal?
Preste atenção nessas coisas. Uma coisa bem legal para você, como estudante de física, de ciências, é você começar a enxergar a física em todo lugar. Por exemplo, você já passeou em Santos, em São Paulo, na cidade de Santos? A cidade de Santos tem uma coisa muito característica. Os prédios lá, não todos, mas muitos prédios, são tortos. Eles possuem uma inclinação. E aquilo ali não é só um designer, tá? Arquitetônico, algo de propósito, não foi isso que aconteceu. O que acontece é que quando você cria um prédio, você quer que esse prédio fique paradinho ali, certo? Você não quer que ele tombe, obviamente. Os alunos até brincam na sala de aula, quando eu pego um cálculo de física enorme e faço assim e o resultado dá zero, eles dizem, poxa professor, tudo isso para dar zero? Muitas vezes, gente, o objetivo é dar zero mesmo. Imagina que eu estou fazendo um cálculo do prédio ali e eu quero fazer o cálculo da força resultante daquele prédio. Eu quero que dê zero. Eu não quero que tenha força sobrando para lado nenhum, porque se eu tiver, o prédio pode tombar, certo? Isso seria um grande problema. Então, estamos aqui na área da física chamada de estática. A área da física que estuda os corpos em equilíbrio. E nesse caso aqui específico de Santos, foi uma questão do solo. Porque quando você constrói uma construção, um prédio, naturalmente acontece ali um decalque, uma compressão do solo. E se essa compressão for diferencial, ou seja, não acontecer de forma uniforme, pode acontecer do prédio tombar. Nossa, professor, então tira todo mundo de lá. Calma, não é assim. Existe um limite que isso pode acontecer mesmo. Na verdade, o ideal é que não aconteça, certo? É que não haja essa inclinação. Mas até um certo limite, e desde que haja o monitoramento, é possível deixar as pessoas morando lá sem grandes perigos. Mas claro, se isso mudar demais, aí teremos que sim pedir para que as pessoas saiam e fazer a demolição do prédio. Legal? Então, onde está a física ali? Em toda parte, gente. A física está em absolutamente tudo, até nos sensores de monitoramento que nós temos que fazer para analisar toda essa situação. Legal? Agora, sobre engenharia civil, também tem as obras que são monumentais. Uma delas é a Torre Taipei, em Taiwan. Olha só essa torre em relação aos outros prédios. Ela é extremamente alta e utiliza um sistema muito inteligente, baseado, claro, nas leis da física, para que o prédio ele fique estável. Como? Utilizamos um pêndulo. Já teve aula de pêndulo na escola? O pêndulo é um peso que fica preso em uma corda e pode oscilar. Você solta, ele oscila. Isso é um pêndulo, um movimento pendular, certo? Esse prédio ele é tão alto que o vento pode fazer com que ele se mova demais, pode causar problemas. Ele está numa região que pode ter muitos terremotos, que tem muitos terremotos, aliás, que também pode ser um problema. Então, o que foi feito? Colocou-se um pêndulo, uma massa assim muito grande ali, dentro dessa estrutura, que quando o prédio oscila para um lado, o pêndulo acaba fazendo uma compensação desse movimento. Isso é muito importante, porque esse prédio ele pode resistir a terremotos de 7 graus na escala Richter e a ventos de até 450 km por hora. Gente, é muita coisa. Agora eu quero que você imagine a construção disso, o pensamento disso, o quanto de física que esses engenheiros tiveram que pensar para poder construir isso. Essa esfera ela é enorme. Se você olhar bem na figura, dá para ver uma pessoa ali na parte de cima daquela esfera amarelada. Então, é uma coisa realmente muito grande e muito genial. Física é muito legal. E olha só, eu coloquei esse mapa aqui para te mostrar duas coisas. Primeiro, que ali está representado uma coisa que é chamada em geografia de Círculo de Fogo do Pacífico. Para te falar que aquela região ali é uma região de encontro de placas tectônicas. Então ali, como esse prédio, Taipei, é em Taiwan, próximo ali da China, acontece que ali tem muitos terremotos sim. Então, por isso é necessário toda essa coisa aí de situações de segurança necessárias para o prédio. Porém, também serve para eu te falar outra coisa. O próprio planeta é pura física. Porque essas placas tectônicas, elas têm um movimento ali causado também pelo movimento de convecção ali do material de dentro da Terra, certo? Ou seja, o planeta inteiro funciona seguindo as leis da física. E uma coisa que todo físico gosta de falar é que o universo inteiro segue as leis da física. As leis são as mesmas, tanto na Terra quanto no céu. Legal, né? Agora, pessoal, vou deixar uma pergunta para vocês aqui para ver se vocês estão me acompanhando, hein? Vamos lá! É isso aí, pessoal. Era falso. A Torre Taipei, realmente, ela é muito alta, mas ela não é considerada uma das maravilhas, embora, obviamente, seja uma construção maravilhosa. Agora, vamos lá.
Vou falar um pouquinho também de engenharia mecânica. Sabe por quê? Existe uma probabilidade enorme de você ter utilizado a engenharia mecânica hoje. A engenharia mecânica constrói máquinas. E essas máquinas que são mecânicas têm de vários tipos. Tem tratores, tem máquinas enormes dentro de indústrias, mas também tem os automóveis. E os automóveis, eles são basicamente onipresentes na nossa vida. Você deve ter entrado em um automóvel hoje, ou vai entrar, ou pelo menos essa semana. Isso acontece muito. E é uma ferramenta assim tão fantástica que a gente até esquece de como o funcionamento dele é legal, é interessante. Foi feito de uma forma assim também muito genial mesmo. Eu quero que você pense um pouquinho, assim mais especificamente, sobre o motor de combustão interna de um automóvel. Porque ele funciona de uma forma que é muito interessante de ser analisada. Pensa comigo, entra o combustível. O combustível, que você já deve ter visto aí, postos de gasolina, com certeza, você sabe que é um líquido. É gasolina, é álcool, e aquele líquido, você também sabe que é inflamável, certo? Muito bem. Quando esse líquido entra no motor do carro, há ali uma ignição, esse líquido, que é o combustível, ele explode, há uma explosão dentro do motor, só que obviamente é uma explosão controlada, e essa explosão, que na verdade são várias explosões, faz com que esses pistões fiquem subindo e descendo, subindo e descendo. Ou seja, nós estamos transformando uma energia, olha só, transformação de energia, hein? Já falamos disso no passado. Uma energia química que está ali naquela substância, através de uma explosão, está virando movimento, está se tornando uma energia do movimento, certo? E aí, por várias engrenagens, por várias coisas, a gente consegue passar essa energia para as rodas do carro. Eu dei uma bela simplificada, mas basicamente é isso. A energia do movimento é a energia cinética. Então, assim, em última análise, essa energia química foi transformada em energia cinética no movimento do seu carro, o que é bem interessante. E aí você começa a perceber que a física, além de estar à nossa volta, está toda relacionada. Ela não é uma coisa só, são várias coisas. Inclusive, não tem como falar disso sem falar de poluição. Porque o automóvel é uma máquina fantástica, eu estou falando super bem dela aqui. Mas vocês sabem muito bem que já passou da hora de nós desenvolvermos um tipo de motor que não polua. E há muita pesquisa, sim, nesta área. Lembre-se que esse é um grande problema. Você que está me assistindo, caso esteja na época da sua vida de decidir a sua carreira, o seu futuro, saiba que a ciência que tenta estudar novas maneiras de criar coisas, carros, energia, que não polua, está em alta. Então, é um bom caminho para você seguir. Pense nisso. Agora, vou falar também da engenharia elétrica. Olha só, eu não vou falar para vocês de todas as engenharias e de todas as vertentes, porque, novamente, nestas aulas, tudo é muito grande, tudo é praticamente infinito, então não dá. Vou te falar dos que aparecem com mais frequência. E uma engenharia que aparece muito, mas muito mesmo, é a engenharia elétrica. Hoje, eu não sei quando você está me vendo, na verdade, mas hoje, nessa noite que passou, estava calor. Como estava calor, o que eu fiz? Eu fui lá e liguei um ventilador. O ventilador, você coloca na tomada, ele começa aí a se movimentar. Como isso é possível? Então a questão é a seguinte, tudo isso, estudado na engenharia elétrica, é uma ciência, um estudo que envolve muita matemática. Saiba disso, caso você vá fazer engenharia elétrica na sua faculdade, essa é sim uma engenharia que envolve muito cálculo. Mas essa parte que eu vou te explicar agora, a gente não precisa de cálculo para entendê-la. Qual que é o ponto? Quando você liga na tomada o ventilador, a corrente elétrica vem. Quando a corrente elétrica vem, ela passa por um fio todo enroladinho que nós chamamos de bobina. E acontece uma coisa fantástica. Quando um fio se movimenta em um condutor, acaba acontecendo de ser gerado um campo eletromagnético em volta deste condutor, o que é muito interessante. Tem a ver com o movimento da carga, com a variação do movimento da carga principalmente, mas o que você precisa saber é que há relação entre carga se movendo em condutores e campo eletromagnético. E daí, professor? E daí que olha só essa figura que está girando aqui pra gente. Se eu coloco ímãs naturais. O que são ímãs naturais? Aqueles ímãs que não dependem de corrente elétrica, eles são naturalmente ímãs. Então eles têm polo norte e polo sul. Ali em contato com esse meu ímã que acabou de ser gerado, esse ímã artificial que foi gerado pela corrente elétrica, os polos norte podem se repelir. E o polo norte com o polo sul pode se atrair. Dependendo da maneira que isso for
arquitetado ali, engendrado, isso pode fazer com que o sistema entre em movimento. Entendeu como funciona o ventilador? Então, é simplesmente o fato da corrente elétrica gerar um campo magnético em interação com outro campo magnético que faz com que o movimento aconteça. E tudo isso só foi possível graças à descoberta em 1819 por o cientista extremamente famoso Hans Christian Ørsted, professor famoso, eu nunca ouvi falar dele, mas vai ouvir, ainda mais se você estudar nessas áreas aqui de física, de engenharia. O Ørsted, ele descobriu algo fantástico, que quando você posicionava uma bússola, lembra aquele equipamento que aponta para o norte, através de um campo magnético, próximo de um fio ali, de um condutor, quando você ligava ou desligava uma corrente elétrica, ligava e desligava, a bússola mexia. Então ele pensou, nossa, olha só, o fato de ter a variação da corrente elétrica nesse condutor faz com que haja alguma coisa que faz com que a bússola se mova. O que é essa coisa? Um campo eletromagnético. O que é bem interessante. E a partir de muito estudo e muita evolução a partir daí, foram gerados os motores elétricos. Legal? E agora, eu vou te falar uma coisa também que é muito interessante. Na ciência, na física, muitas vezes nós notamos uma simetria. Eu acabei de falar que uma corrente elétrica pode gerar um campo eletromagnético, certo? Legal. Agora olha só o que acontece. Tá vendo essa figura? É a usina hidrelétrica de Itaipu. Isso aqui são fotos. Ali na esquerda, nós temos um tubo branco bem grande. Esse tubo é um tubo que leva água, porque a usina hidrelétrica, ela represa a água fica toda presa lá, e depois eles deixam a água descer, e quando a água desce, ela começa a girar turbinas. Olha só o tamanho desses tubos. É muita água que desce ali. E ali, a figura do lado, eu tenho a turbina. A turbina, ela começa a mover. Sabe o que são as turbinas? É o contrário do que eu falei até agora. Tem ímãs ali, e esses ímãs começam a se mover com o movimento da água, e esse campo elétrico em movimento acaba fazendo com que fios condutores que estão ali em bobinas também gerem uma corrente elétrica nesses fios. Ou seja, nesse caso, é o campo eletromagnético que faz com que seja gerada a corrente elétrica. É exatamente o oposto do que eu tinha te falado antes. É mais uma vez, é mais uma amostra da física no seu cotidiano. Porque você está me assistindo agora e eu tenho certeza que você está utilizando corrente elétrica e energia elétrica. Aliás, energia elétrica, gente, é onipresente na nossa vida. Muito, é muito basal. Às vezes, eu escuto as pessoas falando assim, nossa, o que faríamos sem internet? Verdade, concordo. Mas o que faríamos sem corrente elétrica? Sem energia elétrica? Porque não teríamos nada, nem internet. Você não estaria nem me assistindo agora. Quantas coisas você usou hoje que tem corrente elétrica, que tem carga elétrica, energia elétrica, muita coisa, com certeza. Inclusive, esta máquina aí que você está utilizando para me ver. Viu só? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, que tenha estudado. E agora, olha só, você deve ter notado que a física está em absolutamente tudo. Porém, muito da dificuldade que as pessoas encontram em estudar física se concentra nos cálculos necessários para se fazer física. Você acredita que é possível estudar física sem ter que fazer tantos cálculos? Reflita sobre isso. Pessoal, estude bastante, veja o nosso material que nós deixamos lá no Saiba Mais, tem muita coisa legal para vocês. Até a próxima e tchau!